Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Amados, vamos adentrar o templo, vamos dar início ao nosso culto. Já é 20 horas, horário proposto, planejado e autorizado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para vocês que mais um dia o Senhor nos permite estarmos aqui. Hoje nós já sofremos mais uma pancada. Os hackeiros não conseguiram entrar no site, o site está protegido. Então entraram no provedor lá, na empresa que provê para nós, que nos sustenta também. E bagunçou tudo. Mas nós já conseguimos resolver. Então eu quero dizer para vocês o que com isso? Que eles não desistem. Eles estão batendo muito pesado contra esse site. Mas nós não vamos desistir não, irmãos. Nós vamos continuar fazendo, cumprindo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Nós não vamos ter dúvida disso. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando, vamos estar agradecendo a Deus por mais esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. E eu quero convidar aqui a irmã Francisco Uchoa, viu? Não é a diaconisa não, Francisco Uchoa, para estar fazendo essa oração inicial. Só os irmãos com a paz do Senhor? Amém. Oramos. Pai amado, Pai querido, eis-nos aqui, Senhor Jesus, perante a Tua presença, Senhor Jesus, para Te agradecer por mais esse dia, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos abençoar, Pai, ugir nossas mentes, nossos ouvidos, para que venha entender a Tua palavra, Pai, para que venha, Senhor Jesus, nos encher da Tua palavra, nos ensinar, Pai, a viver, Pai, e conviver em comunhão só contigo, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, obrigado. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Eu não estou entendendo as palmas, mas... Tá? Ah, bom. Muito bem. Se for para Jesus, está de bom tamanho. Podeis assentar, tomar assento, irmãos, em nome de Jesus. A oportunidade de estar nesse momento com a equipe de louvor. Glória a Deus, aleluia. A equipe de louvor cumprimenta a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Está louvando o hino de 277 da nossa harpa. Amém. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz, toda marcha lava de teu coração, este sangue eficaz de Jesus, salve está, infestar, pelo sangue de Cristo Jesus. Tem seu coração mais alvo que a luz, forte limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz, do pecado forte sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tem seu coração mais alvo que a luz, forte limpo no sangue eficaz. Terá roupas brancas quando vier Jesus, forte limpo na fonte de amor.
está pronto para seguir ao céu de luz pelo sangue purificador. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tem seu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder. Fita os olhos na cruz do Senhor. Bela fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tem seu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar louvando o hino de número 304. Aleluia, Jesus. Aleluia. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. Teu Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei,
a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Entre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar louvando o hino de 186 da nossa harpa. Amém? É que uma vez me foi dada Pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus, aleluia. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amados, abram as vossas Bíblias no livro de Romanos. Nós vamos estarmos lendo no capítulo 7, a partir do versículo 5.
aliás, me perdoe, versículo 15. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15. Assim que você for encontrando, por favor, coloque-se de pé em reverência à santa palavra do Senhor. Eu peço a você, preste atenção, eu já li essa passagem já algumas vezes ao longo desses anos, e essa passagem vem falar grandemente aos nossos corações, vem nos ensinar, e nós precisamos de aprender com o Senhor. Assim que você encontrar, fique de pé, por favor. Muito bem. Pede essa criança para ficar de pé aí. Diz assim a santa palavra do Senhor: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, enquanto esta lei que atua em mim, quando quer fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei, do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Amém e amém. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo de Deus, por mais uma vez o Senhor nos dá esta palavra para esta noite, e que esta palavra venha, Senhor, falar aos nossos corações, venha nos ensinar, venha tocar cada um dos teus filhos que aqui está, Senhor. E eu te peço, nos ensine, Senhor, porque verdadeiramente, muitas das vezes, o que nós queremos, nós não fazemos, mas o que nós não queremos, nós fazemos. Toma para ti, Senhor, as nossas vidas e nos admoesta, nos ensinando e nos dando, Senhor, a autoridade para falar do teu grande amor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Mas essa palavra é uma palavra muito importante para nós nos últimos dias, nos dias de hoje. Quando Paulo escrevia sobre esta passagem, nos ensinando e dando exemplo do que acontecia com ele. Esse exemplo vem verdadeiramente nos ensinar muito, vem falar grandemente aos nossos corações, porque quando ele começou dizendo, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Quer dizer, ele queria fazer aquilo segundo Deus tocava o seu coração, mas na verdade ele acabava não fazendo aquilo, não cumprindo aquelas ordenanças. Ele fazia exatamente aquilo que era o desejo da carne. Então, amados, até hoje nós falamos sobre essa luta, que é uma luta incessante entre espírito e carne e espírito. É porque verdadeiramente isso tem acontecido no meio dos homens de Deus, das pessoas de Deus, dos evangélicos. Muitas das vezes você está com um propósito, ou tem um determinado propósito, mas você não consegue
é realizá-lo. Você acaba no final fazendo outra coisa que você talvez nem pensava naquele momento, mas aquilo surge de repente, nasce em seu coração e você acaba fazendo aquilo que não convém para o espírito, porque o espírito vive lutando contra a carne para que ele venha se aperfeiçoar. Mas a palavra fala para nós que quando você faz o que não deseja, admite que a lei é boa. E, na verdade, a lei não é boa. A lei não é boa. Porque essa não é a lei do Espírito, essa é a lei da carne. Mas o Senhor diz para nós que, nesse caso, o apóstolo falou muito claramente, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Quer dizer, ele próprio admitiu que quando ele cometia esse erro, de fazer aquilo que ele não queria, não era ele que fazia, mas o pecado que habitava nele. Então, por que eu estou falando isso? É para que você possa entender que nós hoje, nos nossos dias, nós não somos diferentes. Nós também cometemos esse tipo de pecado, e muitas das vezes nós não fazemos aquilo que nós queremos de verdade. Talvez você faz aquilo que você não quer, e aí você aumenta o seu pecado, porque esta é a verdade. Mas o Senhor continua falando, isto é em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Olha, amado, quantos de nós, talvez estamos numa determinada situação, até mesmo privilegiada, e nós queremos fazer algo de bom, queremos ajudar um irmão, nós queremos interceder por um irmão. Muitas das vezes nós não fazemos isso, porque nós nos encontramos naquele momento que a carne domina. E quando domina, nós exatamente vamos fazer aquilo que nós não queremos, mas ali nós vamos fazer. Então é só para nós entendermos o quanto é importante você observar o ensinamento do Senhor para as nossas vidas. Mas o Senhor diz assim, olha, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então aí você fala, mas qual é esse mal? Que tipo de mal é esse? Amado, até um pensamento errado que você direciona para o seu irmão, é uma coisa errada que você não deveria fazer, mas você faz, muitas das vezes sem querer. Muitas das vezes você olha com um olhar maldoso para o seu irmão, e você, em vez de ajudá-lo, você faz derrubá-lo. Mas o Senhor diz, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, isso é que nós temos que termos a consciência para podermos fazer exatamente aquilo, tá, que não vem fazer com que nós aumentemos a nossa gama de pecado. Porque o homem já peca, porque ele é próprio para isso, tem uma índole direcionada para isso, e é muito fácil você falar assim, não, eu não faço, eu não peco. E ao mesmo tempo você acusar, julgar o seu irmão, e você cometer o pecado em seguida, porque isso é próprio também do ser humano. Ele nunca quer ser julgado, ele sempre se julga o perfeito, mas isso é muito mal e ruim espiritualmente, porque nós temos que entender que nós somos pecadores, e perfeito só existe um, Jesus Cristo de Nazaré. Esse é perfeito, esse não tem pecado não. Mas o ser humano, todos têm pecado. Não tem ser humano sem pecado. Infelizmente não existe, ainda não tem sobre a terra. Mas muito bem, o Senhor falando para nós, lá no versículo 21, ele diz assim, enquanto esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Quer dizer, você lá no íntimo, talvez você se dobra os seus joelhos em oração, e você eleva seus pensamentos até o trono da graça, e ali você começa a buscar a Deus. Porque muitas das vezes nós falamos, falar com Deus, não, irmão, ser humano não, muitas das vezes, ou no geral, não tem condição de falar com Deus. Ele procura a Deus. Agora, o importante é ele aprender a buscar a Deus, a encontrar a Deus. E não é fácil encontrar a Deus, não. Muito bem.
Mas ele continua falando para nós, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros, miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem? Nós sabemos que Jesus Cristo de Nazaré já trabalhou em nós, ele já nos libertou. Mas você conseguiu manter essa libertação? Você conseguiu manter isso contigo? A forma como ele te libertou, como ele tratou contigo, como ele te ensinou, o testemunho que ele deu para nós? Nós conseguimos manter essa libertação? Não. Nós não conseguimos manter essa libertação. Por isso eu continuo afirmando que nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Nós somos passíveis de tentação. Muitas das vezes o inimigo tenta, o inimigo provoca, e nós não temos a consciência de repreendê-lo, mesmo você sendo obreiro da casa do Senhor. Porque esse seria o papel correto e reto. É que quando isso acontecesse, você tivesse a consciência que você está cometendo o pecado ou deixando-se levar pelas hóstias malignas. E aprender o quê? A repreender isso. Porque quando você não aprende a repreender isso, o que vai acontecer? Você poderá pagar um preço muito alto pelo seu pecado, que você deixou inadvertidamente se levar. E aí você fez, depois que você faz, não tem como você voltar atrás, já está feito. E nós temos que atentarmos para isso. Temos que lutar e não fazermos. Mas depois que faz, não tem outra coisa a não ser você parar e pedir perdão. E aguardar que o Senhor te perdoe, se você pedir perdão com o coração. Porque não adianta também você pedir perdão e não ser com o coração. Como você vai ser perdoado? Mas uma coisa é certa, irmão, essa palavra nos ensina de uma forma grandiosa, para que nós não venhamos querer ser o juízo dos nossos irmãos. Porque normalmente você só julga o outro, mas você não julga a si mesmo. Você sempre é perfeito, você sempre está caminhando ali certinho, você não tem defeito, tá? Normalmente o ser humano é próprio disso. O ser humano é capaz disso aí. Eu tenho observado muito nos últimos tempos, Deus talvez usa um profeta e o profeta não sabe discernir o que Deus está falando e a forma que ele está falando. O profeta só abençoa, só diz das bênçãos. O profeta não diz dos defeitos da pessoa. O profeta não vê os defeitos que o ser humano tem, aonde ele precisa de consertar, aonde ele precisa de buscar mais ao Senhor, mas só fala do bem, só fala do milagre. Errado, irmãos. Não tem ninguém perfeito na face dessa terra. Se fosse perfeito, ele já estava no céu com o Pai. Isso está acontecendo no nosso meio. Está acontecendo no meio do povo de Deus. O homem que é usado por Deus para profetizar, ele tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E ele tem que ser corajoso para falar, para entregar a mensagem, tá? Da forma como o Senhor está mandando. É meu amigo, eu não vou falar, só vou falar a benção, só vou entregar a benção. Eu não vou falar que ele precisa de se consertar, porque ele pode se zangar comigo. Mas não pode ser assim, irmãos. Eu quero alertar para vocês que hoje é doutrina, e dia de doutrina nós temos que falar, é necessário que nós alertamos os irmãos, para que se o irmão errava, ou falava de forma diferente, conserte-se, comece a fazer a coisa segundo a voz do Espírito Santo de Deus. Muito bem, aqui o interessante que me chama a atenção é que Paulo, quando escrevia, ele admitia que ele não era perfeito, ele admitia que ele não era juiz de ninguém. Por isso ele acabou dizendo aqui, olha, no versículo 24, miserável homem que eu sou. Quer dizer, não é que ele estava denegrindo a imagem dele, não. Ele estava vendo a forma como ele estava caminhando na presença do Senhor, os erros que ele estava cometendo
ao longo da sua caminhada. Era um homem de Deus? Era um homem de Deus, é um apóstolo, usado pelo Senhor. Mas não era perfeito. Por que que os homens de hoje se colocam num patamar e acham que ele é perfeito? Mas não é que ele acha que ele é perfeito, ele sabe que ele é errado. Mas ele se coloca naquela posição exatamente para mostrar para o seu irmão, para que o seu irmão venha a pensar que ele é perfeito e é usado por Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado. Nós temos que nos colocar na nossa insignificância, porque nós somos muito pequenos. Mas o Senhor continua dizendo para nós: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. Aí sim, você ser escravo da lei de Deus, é isso que nós precisamos. Não é escravo da lei do homem, não, mas sermos escravos da lei de Deus, porque só através dessa escravidão é que nós poderemos chegar a algum lugar. É através dessa escravidão que nós podemos nos santificarmos para recebermos a promessa do Pai. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Homem pensar que já está salvo, homem pensar que é juiz, homem pensar que ele pode todas as coisas. Pode sim, entre aspas, pode. Se ele estiver em comunhão com o Pai, ter intimidade com o Pai. Mas não é querer ser aquilo que ele não é. Isso não pode acontecer. Mas o Senhor diz para nós: mas com a carne da lei do pecado. Só para você entender, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Quer dizer, é a consciência do homem. Ele tinha consciência do que ele fazia. E ele também tinha consciência aonde ele precisaria de mudar. E é isso que nós temos que buscar. Termos essa consciência de sabermos, olha, em tal parte eu estou errando, eu preciso mudar aqui. Aqui eu não estou caminhando bem, espiritualmente não. Então nós temos que aprender isso. Então vocês não esqueçam, daqui a pouquinho nós vamos estar falando um estudo, ministrando um estudo que tem alguma coisa a ver, tá, com tudo isso. Porque muitas das vezes o homem se perde ao longo da sua caminhada. Mas eu pergunto agora para a igreja e você reflita, até nós iniciarmos o estudo. Você tem sede de Deus? Mas você tem buscado a Deus da forma que você precisa de buscar? É uma forma que você vai buscar sabendo que você vai encontrar com Deus? Não é buscar de qualquer jeito, porque de qualquer jeito você não verá a face de Deus, você não encontrará com Ele. Então tudo isso nós temos que entender, amados. E daqui a pouquinho nós estaremos ministrando sobre isso. Amém, igreja? Então, graças a Deus, vai meditando, vai pensando no que é importante para nós, aonde você precisa de mudar, porque nós vivemos de fé em fé, de glória em glória, e buscando as mudanças necessárias para nós. Não pode ser de qualquer forma. Muito bem. Antes de nós ouvirmos o louvor, vamos ouvir um testemunho com a irmã Conceição, em nome de Jesus. Ela queria ter testemunhado no domingo passado, mas ela não conseguiu, o tempo não deu, e eu não sabia. Mas eu tenho esquecido também. Muitas das vezes até me avisam, mas eu esqueço e aí fica difícil. Mas vamos ouvir o testemunho da irmã, em nome de Jesus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pastor, o erro foi todo meu que não falei para o Senhor, me perdoa. Se eu tremer ou chorar, irmão, orem por mim. Não falem, nem fiquem olhando para mim. Orem. Irmãos, eu estou muito grata com esse Deus que eu sirvo. E é muito bom ter pessoas grandiosamente usadas por Deus, que aqui tem mulheres de fogo, homens de fogo. Eu ainda não sou uma delas, mas vou chegar lá.
Eu estava na minha casa quarta-feira passada. Misericórdia, Senhor. E uma das minhas irmãs liga e diz assim: irmãos, eu vou ler primeiro oh, Jesus, eu vou ler primeiro a palavra. A palavra está aqui em Hebreus 11, 6. Essa palavra foi dada sábado na consagração. E eu tinha que testemunhar do que eu vou falar agora na consagração. Só que eu não consegui. Deus sabe todas as coisas. Então é assim. Acharam, irmãos? Então, se os irmãos não quiserem procurar, entendam. É em Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Bem lá na frente fala bem assim, no número 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a sua salvação da sua família. Preparou a arca pela qual concedeu o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Irmãos, a gente sem fé não somos nada. A pessoa que me pediu a oração na quarta-feira passada, esse testemunho de fé, porque é assim, essa pessoa não é uma pessoa que vive buscando a Deus, ela tem fé. Ela liga para a minha casa e diz bem assim: ô Conceição, me ajuda em nome de Jesus, faz alguma coisa pela minha irmã, porque essa outra também é minha irmã. Ela está com muita dor de cabeça desde terça-feira e eu não sei o que fazer. Só que eu sei que você conhece uma pessoa que ora, é muito importante ela ter um fogo poderoso. Porque ela já orou em mim na sua casa e eu fui curada. Você lembra quem eu falei? Claro que eu sei. A missionária costuma dizer para a gente, quando vim aqui na frente, não dizer nome, mas a gente tem que dizer, irmãos, que aqui tem mulheres de fogo, mulheres de honra, que buscam verdadeiramente Deus, e que se a gente buscar, a gente clamar e acreditar, o Senhor vai ouvir a nossas... Então eu falei para ela: minha irmã, eu não tenho como ligar, eu não tenho crédito nem nada. Você pega o número, liga para a missionária Fátima e pede a ela, explica para ela o que é que está acontecendo. Aí eu creio que ela ligou, porque assim, Senhor, eu fiquei clamando do meu jeito, né? Eu fiquei clamando: Senhor, visita, faz a tua vontade, porque a minha, Senhor, é ir lá e ser o médico dos médicos, eu não posso isso. Mas o Senhor sabe o amor que eu tenho pelas minhas irmãs. Aí, quando eu cheguei na quinta, isso foi na quarta, quando eu cheguei na quinta-feira lá, eu falei bem assim: e aí, do Carmo, o que é que aconteceu? Ela disse: menina, a mulher ficou tão boa que ficou lavando o quintal aqui. Ela disse que na hora da oração, ela ligou para a missionária Fátima e botou o telefone. A missionária Fátima falou bem assim: irmã, receba pela sua irmã, porque a minha irmã estava com tanta dor de cabeça que ela não conseguia ouvir nada, ela não queria nada. Aí ela disse que ajoelhou e a missionária pegou o telefone e no ouvido dela orava e ela acreditou. Aquilo ali foi a fé dela, ela acreditou que a oração da missionária Fátima era importante e ela representou a minha irmã e a minha irmã foi curada. E foi pela fé, irmãos. Eu sei que você que está em casa, está ouvindo esse testemunho, eu estou chorando e tremendo. Gente, mas isso não é para agradecer o homem, é para agradecer a Deus. E ele é maravilhoso, porque através da fé daquela pessoa que não está aqui buscando, como tem muitas pessoas no hospital, ouvindo esse programa, está em casa ouvindo esse programa, ela vai ver que com fé a gente consegue. Se você botar o joelho no chão e crer que a oração tem poder, ela tem. Ela não sabe buscar na Bíblia, mas ela soube a quem pedir. Ela soube a quem pedir. Ela sabia que eu conhecia uma serva do Senhor. Ela sabia que o Deus que eu sirvo é maravilhoso. Ela não sabe buscar nem pedir, mas ela pediu para mim e eu clamei. Fala, vai, clama, vai atrás. E eu vi o poder de Deus, o mover de Deus, como Ele é bom nas nossas vidas. Basta a gente crer. A gente crê, porque se a gente crer, tiver fé, botar o joelho no chão e clamar. Lembra, irmão Paulo, que o senhor falou que uma pessoa lá no seu trabalho falou que queria uma palavra dos irmãos, que o Deus que o senhor servia ia curar eles? O senhor tinha que ter dado testemunho e curou? Ó, coisa boa, porque quando alguém pede, a gente, olha, liga, peça para o pessoal da tua igreja, é que elas creem que a gente busca. E, continuando, pastor, eu queria falar bem assim, da providência de Deus nas nossas vidas. Porque, assim, o Senhor curou a minha irmã, ela disse que estava
como se estivesse morrendo afogada. E ela pedia para minha irmã parar com a televisão ligada lá no programa evangélico, só que ela não desligava o que ela estava falando com a missionária Fátima. E ela disse que era assim, quando ela ouvia a voz, ela disse que foi tirando, ela foi se livrando, que ela estava com as mãos presas, morrendo afogada. E na oração, ela falou que aquela água foi sumindo, e ela conseguiu respirar. Ela falou, foi a misericórdia de Deus. Eu creio, irmãos, a misericórdia de Deus é muito forte. Sei que a pessoa que estava pedindo oração, ela não é uma serva do Senhor. Ela busca Deus, ela faz campanha, mas ela não está firme na palavra. Então ela acreditou que Deus podia curar. E ainda nesse testemunho eu quero falar do prover de Deus na minha vida, porque na semana meus filhos receberam um papel na escola, e esse papel falava que fizesse uma prova e ia para a escola militar. Algumas pessoas que estudam lá eu creio que viu. Nisso ele fez a prova. Ele fez a prova e eu fui trabalhar na quinta, não vi. Quando cheguei na sexta eu fui para o ensaio, cheguei de noite, já era mais de 10 horas. E aí, Gabriel, o resultado da prova, ele falou, mãe, eu passei. Aí, glória a Deus. Mas aí veio aquela insegurança. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Porque eu tenho consagração na igreja, eu estou em campanha, eu não posso faltar. Meu marido falou, eu também não posso ir. Eu falei, misericórdia, meu Deus, ó Senhor, eu sirvo um Deus vivo. E eu creio que ele vai tocar no coração da missionária Fátima. Quando chega lá, ela vai liberar da faxina que a gente tinha que fazer aqui do sábado. E eu vim confiante, eu disse, Senhor, vai tocando. Quando eu chego aqui, a gente ajoelhou, orou, e depois da consagração eu expliquei para a missionária Fátima, ela falou assim, vai irmã, vai, Deus é contigo. Aí eu fui, temente, eu falei, missionária, e se precisar de pagar? Ela falou bem assim, irmã, Deus proverá. Eu acreditei, porque, irmãos, eu só tinha o dinheiro da passagem, de volta, não tinha mais nada. Chegando lá, assisti uma palestra lá no La Salles, que eu estava até com receio de ir, porque eu achava que era uma coisa, e glória a Deus não é. Cheguei lá, participando da palestra, e quando terminamos, aí o rapaz falou bem assim, eu digo, glória a Deus, meu filho não vai pagar. Ele falou, não, irmão, senhora, se ele tivesse tirado uma nota 9, representava 90, e ele não ia, ele ia só pagar a inscrição, mas a senhora vai ter que pagar a matrícula e a inscrição. E eu, Senhor, tem misericórdia, e agora? Nisso o Gabriel fala, mãe, eu tenho R$100 na carteira que Guilherme mandou eu guardar para ficar de reserva. Então eu creio que o prover de Deus, missionária, continue falando, porque Deus te ouve todas as coisas. Você é mulher de boca abençoada. Eu não estou falando aqui para exaltar a irmã Fátima não, sabe, gente? É porque se a gente acreditar, eu não tenho verdadeiramente, eu não tinha dinheiro nenhum. E Deus proveu. Eu estou falando aqui a provisão de Deus. E Deus é tão maravilhoso que meu filho fez lá a inscrição, a matrícula e tudo, né? E está fazendo o curso preparatório para a escola militar. E eu creio que Deus que tem me suprido até aqui, Ele vai suprir que meu filho passe na prova, porque é muito maravilhoso fazer uma coisa que você tem vontade. Meu filho quer muito, muito, muito fazer essa prova e passar. E eu falei, depende de você, bota seu joelho no chão, ore a Deus e peça que Ele capacite, porque quando for em agosto, se ele fizer a prova, eu vou estar isenta do pagamento. Ele vai ficar com uma vaga garantida para a escola militar. E eu creio, em nome de Jesus, que vai acontecer isso. Era só, irmãos, eu agradeço a oportunidade. Amém. Graças a Deus. Se você crê, a palavra é clara e diz que você verá a glória de Deus. Nós, seres humanos, somos apenas instrumento para ser usado por Deus. Nós não temos poder de fazer nada. E nem podemos, porque se nós tivéssemos pudéssemos fazer, tinha muita gente aí que já não pisava mais no chão, estava andando no ar, tá? Então nós temos que ter a convicção que somos instrumento, e temos que ter um cuidado muito importante com a idolatria. Cuidado com a idolatria, viu? Tá? Idolatrar só o Senhor, adorar só a Deus. E Deus nos ensina desta forma, para quê e por quê? Para que nós não venhamos a pecar e amanhã a gente venha até mesmo prejudicar, não só a nós, mas também aquele servo que você confia, aquele servo que intercede por você. Então, se você adorá-lo ou idolatrá-lo, você vai estar prejudicando a ele. Tá? Vamos esquecer que Deus é o Senhor dos senhores e é o que tudo pode e tudo faz. Vamos ouvir um hino com o conjunto Rosa de Saron, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Conjunto Rosa de Saron, saúde amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Louvado e engrandecido, nós somos apenas instrumentos usados por Deus, como já foi dito aqui pelo pastor. Nós somos pó e cinza, mas o Senhor é o nosso oleiro. O Senhor é o nosso Deus forte. É Ele que diz na sua palavra que aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Aleluia. Aleluia. Receba a sua bênção aí, amém? Oh, aleluia. Quando o Senhor quer agir, Ele não precisa de muita coisa. Aleluia. Oh, Ele precisa apenas de nossa fé. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando o Senhor quer agir, Ele não usa grandes coisas para mostrar seu poder. Ele quer o que você tem nas mãos para operar e os seus grandes milagres fazer. Ele é o Deus da multiplicação. Com 5 pães e 2 peixinhos alimentou a multidão. Com Davi ele usou a sua funda e a pedra, e o gigante em suas mãos lhe entregou. Ele é Deus. Com Josué na espada o inimigo matou. Em Jericó usou trombetas e as muralhas derrubou. Ele é Deus. Ele é Deus. Uma botija e um pouco de azeite nas tomou. Mas eu prefiro através da fé que Ele te entregou. Ele é Deus, Deus dos impossíveis. Ele é Deus que transforma pequeno. Ele é Deus que usa o pequeno. Quando quer matar gigante, Ele te faz virar um menino. Ele é Deus da pedra. Ele é Deus que mandou 7 vezes mergulhar e na mão obedeceu e o milagre aconteceu. Ele é Deus, Ele trabalha por quem já vai caminhar. Oh, aleluia, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Aleluia. Ele é Deus se nós obedecermos e se nós não obedecermos. Não deixe que a ira de Deus se acenda sobre você. Ele é Deus que fez o cajado de Moisés e o mar se abriu. Com Josué na espada o inimigo matou. Em Jericó usou trombetas e as muralhas derrubou. Ele é Deus da terra prometida a Israel. Ele é Deus, sei de Davi vai aumentar. Uma botija e um pouco de azeite nós tomou. Mas Deus prefere fazer milagres porque tem suas mãos. Aleluia. Te entregou. Ele é Deus dos impossíveis. Ele é Deus que mandou tomar água em vinho. Ele é Deus que usa o pequeno. Quando quer matar gigante, Ele te faz virar menino. Ele é Deus, tira a pedra. Ele é Deus, mandou 7 vezes mergulhar e na mão obedeceu.
Aleluia. O Conjunto Rosa de Igreja Sarau agradece a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, eu quero aproveitar, dizer para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, que o culto de sábado, dia 29, é um culto de comemoração do 7º aniversário desse ministério. Esse culto será gravado, viu, irmãos? Tanto o culto de sábado, dia 29, quanto ao culto de domingo. No sábado, o culto será às 19h30 e no domingo, às 19 horas. Então você poderá assistir e nos ajudar a divulgar, porque é importante que você participe junto conosco. Muito bem, a doutrina desta noite nós vamos estar falando de Deus, como sempre. Nós só falamos de Deus, porque nós falamos da palavra santa do Senhor, nós falamos da Bíblia Santa do Senhor. Mas agora vamos falar de você e Deus. A pergunta que eu faço para você nesta noite é: você tem sede de Deus? Porque não adianta você falar que você, olha, eu sou filho de Deus, eu busco a Deus, mas você busca, entre aspas, lá quando lhe convém, da forma que você vê dentro da sua visão, tá, humana. E nós precisamos de buscar e termos sede de buscarmos, para quê? Para termos intimidade com Deus. É importante que isso aconteça na vida do homem, principalmente na vida do homem que se chama homem de Deus ou mulher de Deus. Muito bem, nós temos aqui um texto base, está lá no livro de Isaías 43, versículos 18 e 19. Você pode acompanhar a leitura, não precisa de abrir a sua Bíblia. Se você quiser, abra, é bom. Mas se você não quiser, pode só acompanhar a leitura que diz para nós. Isaías 43, versículo 18 e 19, que diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Então, amados, só para você entender como nós precisamos, como nós somos carentes de buscarmos a Deus, de termos intimidade com Deus, exatamente para quando o Senhor nos usar, você poder ser bem sucedido. Porque quando você tem intimidade com Deus, Deus te honra. Deus fala contigo, Deus fala ao teu coração, e isso é muito fácil e simples de nós entendermos. Mas ainda, só para você memorizar, eu quero deixar também para você refletir em Isaías 44, versículo 3 ao 5, e eu peço a você, preste atenção no que Deus vai falar contigo. Ele diz para nós: porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva com salgueiros, junto ao ribeiro de águas. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. O outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Amado, nós somos os filhos adotivos de Deus. Nós somos tidos como exatamente os filhos de Israel. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Mas mesmo assim o Senhor nos adotou, o Senhor nos tomou pela mão, o Senhor nos deu o ministério da reconciliação, para que nós hoje pudéssemos pregar, falar de Deus, ensinar sobre Deus. Quem é Deus? Quem é o Senhor? A não ser o soberano sobre todas as coisas.
Mas nós não podemos ignorar isso, amados. Veja você que o homem de hoje, muitas das vezes, ele entende que no mundo tão conturbado de hoje, cada vez mais pessoas vivem de expectativas passadas, há dificuldades cada dia maior de construirmos algo novo, nos leva a viver de recordações. Quantos homens, mulheres vivem do passado ou de passado? Ah, eu era assim. Ah, eu fazia assim. E começa, quer dizer, ele não vive o momento, o presente, e ele não se preocupa em continuar buscando cada dia mais, para que ele possa verdadeiramente sentar no lugar celestial. Ah, eu vivo de passado, eu era assim. Não, amados, não podemos ser assim. Não quer dizer que nós, lá uma vez ou outra, você não lembra. E quem que não lembra do que aconteceu na sua vida, ou da forma como você caminhava buscando o Senhor, ou não, mas você vai ter que se lembrar, porque a sua mente, o seu cérebro, é uma memória muito perfeita, e ela guarda tudo isso. Agora, existe como você irá se lembrar. O que você irá se lembrar? Muitas das vezes Deus permite que o Espírito Santo de Deus faça uma retrospectiva de vida, desde o momento que você começou a entender por gente, até agora, o momento de você adulto, cabeça branca muitas das vezes, mas Deus faz uma retrospectiva de vida para que você venha refletir, para que você venha ver o que foi que você fez ao longo da sua caminhada, da sua vida. Onde é que você precisa de parar e se dobrar de joelhos perante o Senhor e clamar a Ele ou pedir perdão a Ele, mas com o coração, para que Ele venha te perdoar e para que você venha ser verdadeiramente perdoado. Amado, isso é muito sério. Tem muitas pessoas, não, mas eu nunca fiz nada de mal no passado. Como você não fez? Não existe ser humano perfeito, nós temos pregado, ministrado isso. Todos nós já erramos, todos nós já acusamos alguém, todos nós já falamos mal do irmão, todos nós já condenamos as pessoas. Isso é normal. Não tem perfeição, não há perfeito. O mais que você pode fazer é buscar a perfeição. E mesmo você buscando a perfeição, você vive pecando no seu dia a dia. Então, irmãos, vamos ter cuidado com isso. Mas a palavra ensina para nós, diz que muitos vivem das glórias pessoais passadas. Como seria bom, né, se a glória pessoal passada voltasse. Mas será que seria bom para você no dia de hoje? Será que essa glória pessoal passada ia te trazer algum benefício? Você ia sofrer algum crescimento espiritual? Talvez não, amado. Porque se fosse bom para você, você permaneceria, você estaria lá ainda. Deus não iria te tirar de lá. Mas é porque não é bom. O homem precisa de sofrer mudanças. Ele precisa de mudar, ele precisa de crescer espiritualmente. E Deus fala para nós, olha, quando a Bíblia fala, quando eu tinha, quando eu fiz, quando eu era jovem, quando eu te conheci, no meu tempo, meu Deus, como se já tivesse morto e esse fosse mais um seu tempo. Você não está morto, você está aqui. Por isso que a palavra vem para nos alertar e falar para nós, tá? Não é que você vai passar uma borracha no seu passado. Não tem como você fazer isso. A não ser que você tire o seu cérebro e jogue fora. Porque aí você não vai se lembrar nem do momento, nem de mais nada. Vai morrer ali. Né? E não é isso que Deus quer para nós. Deus fala para nós que, veja você, quando o Senhor fala para nós, quando vivem das glórias espirituais passadas. Quantos irmãos vivem da glória espiritual passada? Naquele tempo que você pagava o preço, naquele tempo que você buscava, naquele tempo que você tinha calo no joelho, né? Aí Deus te usava, porque você está aqui é para ser usado. Não é, eu não quero ser usado, eu não vou ser usado. Olha, irmão,
Você, para não ser usado, só se você abandonar a sua espiritualidade. Porque se você não abandonar, você vai ser usado. O Espírito Santo de Deus vai te usar. Porque isso é uma ordenança de Deus. E para isso nós somos tidos e conhecidos como membros, filhos de Deus Altíssimo, e nós somos vistos como instrumento para Deus nos usar a hora que Ele quer e quando Ele quer. Muito bem. Mas aí, o homem que vive de passado, ele diz assim, muitas vezes, um dia eu pedi ao Senhor uma bênção e Ele me concedeu. O outro vira e diz assim, eu já tive um problema e coloquei nas mãos do Senhor e Ele entrou com providência. E Deus já me usou. E eu, aí vai falando. Quer dizer, ele vive de glórias passadas. Não faça isso. Cumpra o que Deus determinou para você. Se é para você orar, então ore. Se é para você curar, então cure. Deus vai te usar para curar. Vai te usar para você falar. Mas cuidado com essas glórias passadas. A palavra está nos alertando para que nós venhamos ter muito cuidado, para que isso não se torne uma soberba, para que isso não venha crescer dentro de nós, e daqui a pouquinho você está perdendo a sua intimidade com Deus. Porque perder a intimidade com Deus é fácil demais, irmãos. Não adianta o homem falar assim, olha, eu não perco, eu sou assim. Não adianta, não faça isso. Não faça isso. Porque nós podemos cair nesse pecado e não é difícil não. Mas muito bem, muitos vivem também de um passado de quê? De sofrimento, de lutas, não é verdade? Quantos já viveu uma situação delicada de enfermidades? Quantos? Se eu fosse viver de passado, eu ia falar assim, até meus 55 anos eu não conhecia doença, vim conhecer doença depois de 55 anos, então vou viver do passado, do meu primeiro ano ao meus 55 anos? Não. Hoje é diferente, as coisas mudaram, se transformaram, o corpo ficou cansado, então o corpo normalmente ele não se revitaliza todo dia não. E nós não podemos viver dessa forma, porque o Senhor nos ensina que, olha, você vai viver de quê? De tragédia, dores, decepções, frustrações, que marcam tanto o ponto de fazer com que essas pessoas mantenham o passado vivo no presente. Você fazer tudo, manter agora, vai estar vivo para você. O teu passado vai estar vivo hoje, no momento. Você só fala disso. Não, é o que Deus nos orienta, não faça isso. O que passou, passou. Hoje nós nascemos de novo. Hoje nós somos o que? Nova criatura. Hoje a nossa vida é diferente. Hoje nós temos uma visão espiritual que nós não tínhamos naquela época. Deus hoje nos deu essa visão para nós crescermos espiritualmente. Para quê? Para você poder se santificar e entrar no céu. Não tem outra forma não, irmãos. Mas muito bem. Eu coloquei uma observação aqui só para você entender, que diz assim, olha, mas Deus nos fala, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vamos lá, eu tenho algumas referências, não muitas, mas para que você possa participar, vê aí Isaías 43, 18, nós vamos voltar a ler o versículo 18 do capítulo 43 do livro de Isaías. Pode ser aqui com o Ariel. Estou esquecendo o nome do Ariel. O Caio, Isaías 43, 19. Vamos ali. A irmã Genilda, Isaías 14, 24. Irmão Macauã, Isaías 43, 19. Irmã Adriana, Isaías 43, 19. Não, 44, 3. Novamente. Só tem essas referências, viu, amado? Esse estudo de hoje é um estudo que tem poucas referências. Vamos começar lendo novamente Isaías 43, 18, por favor. Vamos entender melhor o que Deus quer falar conosco nesta hora. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerai
Antigas. Amém. Mas o Senhor continua falando que boas ou más, alegres ou tristes, já passaram. Chega de viver se alimentando dessas migalhas, muitas vezes cheia de mofo que amargam a sua vida. Mas Deus fala, chega, para com isso. Por quê? Porque o Senhor diz que tudo se fez novo. O Senhor nos proporcionou uma vida diferenciada, uma vida de alegria. O Senhor falou aos nossos corações de uma forma que muitas das vezes até nos assusta, porque nós não estamos preparados para receber da forma como o Senhor fala conosco. Mas entendemos que Deus quer te dar uma nova expectativa de vida. Por quê? Que nós sempre afirmamos, olha, nós nascemos de novo. Nós somos nova criatura. Por quê? Porque Deus é que fala conosco, testifica conosco e diz que quer dar um novo tipo de vida para nós. Por isso ele diz, ó, eis que faço uma coisa nova. Leia para nós Isaías 43:19, por favor. Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz, se porventura não a sabereis. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Amém. Graças a Deus. Aí eu te pergunto, o que você quer que o Senhor faça novo em sua vida? É uma pergunta que eu vou deixar para você analisar, para você ver. O que é? Deus está te perguntando através da palavra. O que você quer que o Senhor faça novo na sua vida? É para você entender melhor o que Deus está falando, tá? Então veja você, qual o milagre que você precisa experimentar? Você já experimentou algum milagre na sua vida? É necessário que o homem experimente esse milagre, irmãos, para você ter a convicção e a certeza que Deus opera em nossas vidas e que Ele é Senhor dos senhores e Ele tudo pode e tudo faz. Nós sabemos que Deus está aqui para cumprir a sua palavra. Como pensei assim, sucederá. É isso que Deus faz. Falta você crer, você buscar. Mas Deus ainda fala, e como determinei, assim efetuará. Leia para nós Isaías 14:24, para você entender o que é que Deus quer falar através da nossa, tá? Da palavra, para que eu entenda e você também entenda, da expectativa de vida. Leia, por favor. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei assim, sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Amém. Quer dizer, Deus está falando. Aí ele pergunta para nós, qual a bênção que você quer que o Senhor determine em sua vida? Qual é a bênção? Você já conversou com Deus? Você já falou com Deus? Mas com o coração, irmão. Não adianta falar da boca para fora e o coração está mais negro do que a escuridão da noite. Não adianta. É você falar com o coração aberto, para que Deus venha ouvir o que é que você está falando. Você quer ver? Veja você o que Deus fala através disso aí. Isaías 48:6. Eu dei para alguém? Eu acho que eu não dei. Mas tem alguém com a Bíblia aberta aí? Leia, por favor. 48, versículo 6. Já os teus ouvidos olham bem para tudo. Isto porventura não o anunciarei. Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conhecestes. Amém? Você está vendo o recado, a mensagem de Deus? Se você prestar atenção no que Deus está falando para você nesta noite, já o tens ouvido, olha bem para tudo isso. Porventura não anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas e que nunca conhecestes. Quer dizer, é você se entregar ao Senhor, é você deixar o Senhor agir e trabalhar em sua vida, é você dar oportunidade para Deus fazer um milagre em sua vida. Porque é isso que Deus quer, fazer um milagre nas nossas vidas. Então, amados, ela já está para acontecer.
Agora, diz a palavra, agora sairá a luz. Porque o milagre para nós é a luz. É a luz do Espírito, é a luz do Evangelho. Esse que nós precisamos de ouvir. Mas leia para nós novamente, para você entender melhor, Isaías 43, 19. Nós já lemos uma vez. Leia outra vez, por favor. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Veja, Deus não nos deixa enganado, não. Veja que quando ele fala, olha, eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quer dizer, ele vai suprir aquilo que você precisa. Ele não vai te deixar jogado, tá, aos animais, às traças, não. Ele vai cuidar de você. Você acha que é fácil colocar, tá, um rio no ermo? Não é fácil não, irmãos, é muito difícil. Eu entendo desta forma que é muito difícil. Mas ele diz para nós com uma clareza muito grande, porém um caminho no deserto e rios no ermo. Você veja que está falando em Isaías 43, 19. Mas entendemos também que Deus fará um rio correr em seu coração e o tornará pronto para receber uma nova vida de vitórias. É esse rio que Deus está preocupado em colocar em nós. É um rio, tá, que vai correr em nossos corações, diz a palavra do Senhor, tá, e tornará pronto para receber uma nova vida cheia de vitórias. É isso que nós precisamos. E nós estamos aqui exatamente buscando esse milagre para as nossas vidas. Quem que não quer receber do Senhor? Quem não quer ter um coração quebrantado? Quem não quer ter um coração manso? Olha, amado, porque tudo isso é muito relativo. Muitas das vezes, o homem ou a mulher, ele fala assim com um rompante maior, mas na verdade, talvez ele tenha um coração muito mais manso do que aquele que se diz manso, ou se aparenta manso. Talvez aquele que se aparenta manso é só na aparência. Na verdade, ele não tem coração manso. É só você observar, tá, o caminhar das pessoas. Aí você vai aprender a conhecer quem é manso. Ah, mas é manso porque ele fala baixo? Ah, é manso porque ele anda com a cabeça meio abaixo, os olhos baixos, não olha para o alto? Esse não quer dizer manso não, irmãos. Esse muitas das vezes é muito mais perigoso do que aquele que fala alto, mas tem amor no coração, tá? Então ele tem um coração quebrantado e ele sabe aonde ele precisa de mudar. Mas não é o homem que vai te mudar, porque o homem não tem poder para te mudar. E é um dos grandes mal da humanidade, é o homem querer mudar o homem. O homem não tem poder para mudar o homem. A única coisa que ele pode fazer é interceder e orar. Muito bem. Mas para isso é preciso ter o quê? Sede. É exatamente a sede que nós estamos falando, é a sede espiritual. É sede de Deus. É sede de você ter intimidade com Deus, sede de ter confiança em Deus, de você crer, acreditar e dizer, Senhor, é contigo. Amado, quando você crê de verdade, que você tem a ousadia de dizer, Senhor, é contigo, você já não fala mais sobre isso, você se aquieta. Deixa Deus trabalhar. E Deus tem feito isso. Deus tem sido testemunha nesse ministério. Porque muitas coisas que vocês não sabem, não conhecem, têm acontecido. Mas é Deus que tem tomado a frente, tem tomado as decisões. Mas não é porque vocês tomaram ou vocês estão à frente, não. É porque esse pastor tem colocado na presença do Senhor e dito, é contigo, Pai. A decisão é do Senhor, não é minha. E ele tem decidido.
É isso que é importante, que nós temos que aprender. E você precisa de aprender na sua vida cotidiana, no seu caminhar. Entregue a Deus e deixa Ele tratar. É igual você chegar e falar assim: olha, pai, Deus, meu marido está assim, assim, assim. Ah, mas meu marido, olha, eu já não aguento mais não, pai. Toma ele para ti, muda. Mas deixa Deus tratar. Mas você faz isso e daqui a pouquinho você quer tomar a frente de Deus, já acusa o seu marido, já fala mal do seu marido, já quer determinar o que o seu marido tem que fazer e precisa de fazer. Ah, mas que entrega foi essa? Você entregou o que afinal? E isso tem acontecido e você tem perdido a sua bênção por causa disso. Infelizmente, o homem, o ser humano, tem perdido a bênção por causa disso. Quando você entregar, esqueça que você entregou. Deixa Deus tratar. Aí vai ser diferente a sua vitória. Mas muito bem, a Bíblia nos diz que Ele está pronto para derramar água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Assim Ele está falando: derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Veja a promessa de Deus. Quando você lê Isaías 44:3, nós já lemos ele uma vez, mas vamos ler novamente. 44, só o versículo 3, por favor. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Amém. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha glória a Deus. Sobre os teus descendentes. Amém. Veja você o que ele fala para nós. É isso. Ah, mas o pastor hoje está bem repetitivo nas referências. Não. É porque você precisa de ter sede de Deus. Você precisa de conhecer o que a palavra está nos ensinando esta noite. Nem sempre você ouve um estudo desse. Então nós temos que aprender isso, porque quando ele fala para nós desta forma, tá? Quando ele fala para nós: olha, o Espírito derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Veja o que ele está falando. Ele está falando no sentido geral. Esses descendentes pode abranger toda a sua parentela, tá? Todo mundo que ainda está aí na terra, vivo ainda, e precisando de ouvir a palavra santa do Senhor. Então, amados, veja vocês. Mas aí a pergunta nossa é o seguinte, tá? Quem não tem sede, deita-se ao lado do riacho e não bebe dele? Olha, se você não tem sede, você não vai deitar na beirada do riacho e nem tampouco vai beber dele. Você só vai usá-lo e vai beber dessa água, que é a água da vida, quando você tem sede. Por isso o estudo diz que você tem sede de Deus. Então você tem que ter sede para buscar. É uma sede espiritual. É uma sede de santificação. É uma sede que vai te levar para a glória. Não tem outro caminho não, irmãos. Mas o Senhor diz para nós com uma clareza muito grande, quando Ele diz para nós assim: olha, mas quem tem sede é capaz de buscar o rio até encontrar. Ele não desiste. Então, se você tem sede de Deus, a palavra está nos ensinando que quem tem sede, busca a Deus até o encontrar. E assim tem que ser. O que o Senhor fala lá em Jeremias? Capítulo 3, se eu não me engano. Versículo 3. Ele diz: buscar-me-eis, tá? E me encontrareis, se me buscardes de todo o teu coração. Quer dizer, você tem que ser insistente, persistente, você tem que buscar. Você só vai parar de buscar a hora que você encontrar o Senhor. E quando é que você vai encontrar o Senhor? Quando Ele te resgatar para o céu. Aí você vai parar de buscá-lo. Fora disso, você tem que, por obrigação, de continuar buscando. É assim que Deus faz para nós e fala conosco, amado. Tá? Ele sabe que Deus o guiará a águas profundas e lá Ele saciará a sua sede. Como você vai saciar a sua sede? Quando você encontrar o dono da água da vida.
Aí você vai saciar sua sede, irmãos, porque você vai encontrar o Todo-Poderoso, o dono de todas as coisas. Por isso o Senhor está nos alertando, olha, você não pode, não deve desistir, você deve continuar buscando esse rio, é que vai te alimentar, vai saciar a sua sede, só Ele poderá saciar a sua sede. Não tem outra água da vida que poderá te alimentar. Então, amado, Deus nos dá a oportunidade, mas quando essa oportunidade pode acontecer na minha e na sua vida, diz a palavra que é quando permitimos que o Senhor derrame do seu Espírito sobre nós, tudo se transforma. Mas você tem que permitir que o Senhor derrame do seu Espírito sobre você, para que tudo possa se transformar, para que você possa nascer de novo, para que você possa ter uma visão diferenciada, uma nova vida, uma vida cheia, tá? Cheia de acontecimentos, mas acontecimentos espirituais para a glória de Deus. Então veja você, mas o Senhor, quando Ele fala para nós, a terra seca torna-se produtiva. Quando você busca, a terra seca torna produtiva. Por quê? Porque o Senhor derramou naquela terra seca, tá, um rio de água. E não foi um rio de água qualquer, foi um rio de águas viva. Por isso ela se torna produtiva. As feridas do coração são fechadas, mas se você permitir, deixar que ela seja fechada. Porque se você ficar se alimentando, eu não aguento mais, eu estou magoado, eu estou isso, eu estou aquilo, o que vai acontecer com você? Essa ferida vai aumentar, porque ele vai causar novas feridas, e você vai se perder por causa disso. E Deus está dando a oportunidade para você, que as feridas do coração são fechadas, quando você busca, tá? Intimidade, quando você tem sede de Deus em seu coração, porque se você mantém ferida aberta em seu coração, se você mantém raiva, ira, contenda, ódio, como você está buscando a Deus, ou como você tem sede de Deus? Meu Deus, coloca isso para me entender, que eu gostaria de entender isso. Aonde está o seu aquebrantamento e a sua humildade? Mas eu estou machucada. Então fique machucado. Você está aumentando a sua ferida. Quando é que essa ferida vai sarar? Dê espaço para Deus sarar a tua ferida, para Deus tratar contigo. As angústias da incerteza é aniquilada. Você está angustiado? Por quê? Você está com incerteza de quê? Qual é a sua incerteza? De você entrar no céu? De você se santificar? Não, irmãos, a palavra está falando que ela tem que ser aniquilada. Como ela poderá ser aniquilada se você não der espaço para que ela seja aniquilada? Se você não tiver sede de Deus, não buscar em Deus para que ela seja aniquilada, não tem como você fazer. Tudo isso você tem que parar para pensar. Porque o falar é muito fácil. O falar, o julgar, o condenar, o sentenciar, é fácil. Você faz isso, porque isso é próprio do ser humano. Isso é próprio da maldade humana. Não porque eu faço, porque eu busco a Deus, porque eu sou assim, porque eu sou melhor. Dá a entender para você que é melhor, a pessoa ou o ser humano é melhor do que o outro. Aí você se sente desse tamanhozinho, pequeno. Porque a pessoa é um ex-expert. Mas como Deus fala com ele, hein? Não, cuidado, irmãos. Cuidado. A palavra nos alerta e fala para nós, olha, se você está de pé, cuidado para que não caia. Porque você pode cair com muita facilidade. É num toque, você cai. Não queira ser melhor do que o teu irmão. Tá? Não queira ser. Seja igual ao teu irmão, mas não queira ser melhor, não.
O livro de Mateus diz lá para nós, nos ensina, nós temos que aprender isso. Muito bem. Coloca a glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Faça isso e a sua vida vai mudar. Sua vida vai se transformar. E se você ficar dependente de alguma coisa, você vai perecer com isso. Dê espaço para Deus trabalhar na sua vida. Porque é isso que nós temos que fazer. Muito bem, para nós encerrarmos, a palavra diz para nós: deixe que Deus derrame de seu Espírito sobre você hoje. Hoje é o momento, hoje é a hora. Hoje é aquele momento que você está buscando intimidade com Deus, que você está tendo sede. Hoje você está tendo sede de ouvir a voz do Senhor. Então deixe Deus tratar contigo. Deus está falando para você: deixe que Deus derrame de seu Espírito sobre você hoje. Não é amanhã não. Ah não, é só depois da meia-noite. Só depois da meia-noite. Quando eu orar, eu vou deixar Deus tratar comigo. Não, irmão, Deus está falando: olha, é agora, o momento é esse. Então, veja você, a conclusão que nós chegamos com esse estudo. Se você está sedento de Deus, hoje Ele vai saciar a sua sede. Mas se você está mantendo rancor, ira, contenda, como é que você está ansioso para receber de Deus essa água maravilhosa? Então você não está tendo sede de Deus, você está tendo sede de se manter, está angustiada, manter do jeito que você quer ir. Mas o Senhor diz que se você quer saciar hoje, Ele vai saciar a sua sede. Porque assim Ele está falando: você será tão abençoado que terá a alegria de declarar: eu sou do Senhor. Diga para você mesmo, diga com voz alta: eu sou do Senhor. Quebra agora essa maldição na sua vida. É você confessando ao Senhor e dizendo: eu sou do Senhor. E é uma palavra que tem poder, porque o Senhor diz que a palavra tem poder. Mas você tem que determinar em você: eu sou do Senhor. É simples, é fácil. Ah, mas eu não posso falar isso, não dou conta de falar, porque eu tô cheia de problema, eu estou com o coração preto igual à noite, e eu não estou... Então continue preto igual à noite, meu filho. É simples. Se você não abre o seu coração, você quer o quê? Como você pode receber a água santa da vida? Como você pode receber o remédio que cura, que sara? Então, amados, esse estudo de hoje é um estudo muito importante, para que você venha entender o que é ter sede de Deus, como e o para que ter sede de Deus. Senão, as suas vindas para a igreja tornam-se em vão. Você está vindo para a igreja por quê e para quê? Não é para buscar a Deus, não é para ter intimidade com Deus, não é para se libertar, porque aqui não tem ninguém liberto. Todo mundo tem uma pendênciazinha ainda com Deus. Todo mundo tem. O mais perfeito aqui tem tanto pecado que esquece dos seus pecados, só lembra dos outros. Não pode. Faça uma retrospectiva de você mesmo. Examine-se o homem a si mesmo, para depois você tomar suas decisões, depois você julgar, você condenar. Não faça isso de qualquer maneira. Deus não se agrada disso, viu, irmãos? Amém, igreja? Você é capaz de dar uma salva de palmas para Jesus? Então, amados, mas eu esqueci só um minutinho.